Olá, turma de Matemática Financeira, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre juros simples e mostrar como utilizar a calculadora financeira para calcular juros simples. Você pode estar achando uma coisa meio estranha, porque em geral, por exemplo, nos livros de ensino fundamental e médio, o tratamento de juros simples vem no início e só depois vem juros compostos. A gente deu mais ênfase para falar sobre juros simples agora do que no começo, porque nós estamos seguindo o livro do professor Morgado e exatamente juros simples no livro só vem aparecer no exemplo, acho que é 19, o 3.19. Ele deixa bem para depois, exatamente porque eu vou até ler aqui o que ele diz, e acho que deve ser esse ajuste dele não ter iniciado, por exemplo, com uma sessão especialmente sobre juros simples. Aqui embaixo, ele fala: na vida real, juros simples são raramente usados. O motivo para isso é o que o humorista já definiu como sendo a regra de ouro da matemática financeira e também da vida. Na vida, quem tem o ouro é quem faz as regras. E por isso, como juros simples em geral é menor do que juros compostos, você vai pagar, quando você tiver que pagar, juros compostos. Mas existem situações, e por isso que ele falou que são raramente usados, que os juros simples são maiores do que os juros compostos. Aí por esse motivo, e nessa situação, é onde você vai utilizar juros simples. Vou colocar aqui o gráfico ao lado do outro, do montante, sobre um regime de juros simples e sobre um regime de juros compostos, para a gente fazer uma análise aqui bem rápida e entender onde é que você vai utilizar juros simples na vida real. Então, juros simples, conforme a gente já falou antes nos vídeos anteriores, o modelo matemático para juros simples é o de progressões aritméticas. Então começa com um capital aqui C e ele vai crescer, né, de acordo com uma progressão aritmética ou uma função afim. Ou seja, os pontos do gráfico vão estar sobre uma reta. Não quer dizer que é uma reta não, tá? Só seria uma reta se o tempo fosse calculado continuamente. Mas não é esse o caso. Deixa eu colocar assim. Então os pontos do gráfico, você tem um período zero, o montante vale o capital inicial. Depois de um tempo vai valer o capital mais os juros. E assim vai. Tá aqui. O gráfico mesmo são apenas os pontos aqui que eu estou destacando. Não é toda a reta, não, mas estão sobre uma reta. Para juros compostos, o modelo natural para juros compostos, que a gente já tratou também, são progressões geométricas. Ou seja, começando aqui com o mesmo valor, C, o capital inicial, e a função está, o gráfico dela está sobre como é que se diz? Uma curva, uma função exponencial, não é uma reta, é uma curva. É porque o lápis não está pegando aqui. Isso aqui é uma curva, tá, pessoal? Tem aqui um ponto, depois dois, três, e vai crescendo aqui mais rápido do que uma função exponencial. É porque não dá para fazer o gráfico, porque o coisa pega aqui no celular. Então você tem aqui o período, igualmente, o período 1, 2, 3. E como eu falei antes, o gráfico em si não é a curva, mas os pontos do gráfico estão sobre uma curva porque o domínio nas situações práticas são conjuntos discretos. Você tem um período, dois períodos, três períodos, que poderia ser dia, mês, horas e por aí vai, mas não é contínuo. Bem, aí você diz, então como essa aqui é uma função exponencial, né, o montante aqui é calculado por C vezes 1 mais a taxa elevado à quantidade por aqui t, é uma função exponencial. E nesse outro, o montante, ele é calculado por C vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Ou seja, a função é linear. O montante, que depende do tempo, está multiplicado por uma constante. E somado com outra constante. Então, a função afim e aqui uma função exponencial. Se os domínios fossem os reais. Aí você fala, então como isso aqui é exponencial, então juros compostos são maior que juros simples. Isso não ocorre sempre. Por quê? Quando você tem t igual a 1, vamos analisar o que acontece com essas duas expressões quando você tem t igual a 1.
Quando t for igual a 1, eu substituir aqui, ó, o montante vai dar quem? Vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa, i vezes 1, que dá 1 mais i. Isso aqui é para juros simples. E para juros compostos? Vai ser C, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Como t é igual a 1, também dá 1 mais i. Vocês dão os mesmos valores. Então, quando você tiver exatamente um período na transação, os juros simples coincidem com os juros compostos. Ou seja, os gráficos das duas funções vão se coincidir nesse tempo aqui. Se coincide e uma é uma curva, está crescendo também, e essa aqui é uma reta, a reta vai ter que cortar essa curva para eles se coincidirem. Ou seja, se eu for fazer aqui o gráfico dos dois ao mesmo tempo, vou fazer aqui uma ilustração, nós vamos colocar os dois gráficos em um mesmo desenho, das duas funções. Vou fazer o desenho das duas em um só sistema de coordenadas. Vou fazer aqui grande para ver se o negócio dá certo. Tem aqui C, depois de um período, as duas coincidem. Então, deixa eu fazer aqui uma curva. Aqui é o montante para juros compostos. E em vermelho, nós vamos colocar para juros simples. Como as funções têm dois pontos em comum, é o capital inicial mesmo para as duas, e depois eu tenho que passar uma reta. Então, quando eu fizer o gráfico para juros simples, vai ter que cortar aqui. Então, realmente, em geral, os juros compostos, que é o preto, é maior que os juros simples. Mas tem um pequeno período aqui, ó, que o juros simples ele é maior do que os juros compostos. Então, exatamente é nesse caso, quando o juros simples, que é o vermelho, é maior que os juros compostos, é que que vai aparecer na vida real as situações onde o juros simples se aplica, que são exatamente aquelas onde o período de tempo do tempo é menor de tempo, estou falando, é menor do que o período de transação. Se você fizer a transação em um mês, qualquer período de tempo menor que um mês, juros simples vai ser maior do que juros compostos. Se você estivesse trabalhando em ano, por exemplo, nesse caso, um período de um ano seria o menor dos períodos da transação, mas você tem um período de tempo menor. Aí, nesse período de tempo menor, o juros simples ele é maior do que os juros compostos. E por ele ser maior, se você vai pagar, você queria pagar menos. Então, você não queria pagar juros simples, você queria pagar juros compostos nesse caso. Mas, infelizmente, como diz a regra de ouro, não é você que faz as regras. Quando você vai pagar contas com atraso de tempo menor do que um período da negociação, você vai pagar juros simples na maior parte dos casos. O livro traz um exemplo, que a gente vai fazer aqui esse exemplo, que é o exemplo 3.19 do livro texto. Deixa eu pegar o livro. O exemplo é o seguinte. É uma conta no valor de R$ 129,00 que foi paga com atraso de 5 dias. Determine o montante pago se os juros são de 2% ao mês. Eu vou enfatizar aqui uma coisa. Ó. Observe que ele não fala aqui em nenhum momento se é juros simples ou juros compostos. Então, você tem que saber que, nesse caso, o que vai ser utilizado são juros simples. Por quê? Porque a conta ela tem um atraso de apenas 5 dias. E a taxa de juros é 2% ao mês. Então, aqui é um período de tempo, 5 dias, menor do que um período da taxa de juros, que é um mês. Então, nesse caso, você vai utilizar juros simples para resolver a questão. Agora, a pergunta é, como calcular a taxa de juros simples? Vamos colocar aqui as informações de problema. No problema, nós temos... Arrisquei a folha toda. Nós temos que uma conta de R$ 129,00, ela foi paga com um atraso de 5 dias. Pronto, folha melhor. Então, a conta era de R$ 129,00. A taxa de juros, que é informada na negociação, é de 2% ao mês. E quer saber quanto é que deve ser o valor a ser pago se tem um atraso
atraso com S, de 5 dias. Então, se a gente vai usar os juros simples para calcular quem é os juros e, portanto, o montante, a gente sabe qual é a taxa de juros que é equivalente a 2% ao mês no regime de juros simples. Eu não disse eu não disse taxa de juros equivalente a 2%, não. Se eu tivesse sabendo assim, a taxa de juros equivalente a 2% ao mês por 5 dias, aí você iria ter que utilizar a taxa, aquela fórmula que a gente estudou para tratar taxas equivalentes. Aqui eu estou dizendo, olha, a gente tem que determinar qual é a taxa de juros equivalente a juros simples de 5 dias ao dia, se a taxa ao mês é de 2%. E para juros simples, taxas proporcionais são equivalentes, que juros compostos isso não ocorre. Mas aqui, como você está falando de juros simples, então você pode fazer isso. Então, a gente vai achar quem é a taxa diária, que é equivalente a 2% para juros simples, que nesse caso é uma taxa proporcional. Aí você vai fazer a proporção, né? Como em um mês nós temos quantos dias? Aí já vai começar a vir várias perguntas. Por exemplo, se você usar um mês que tem 31 dias, a proporção aqui, você tem que pegar 2 e dividir por 31, né, para achar o dia. Se você tiver um mês com 30 dias, aí você vai ter que pegar 2 e dividir por 30. Então tem dois casos a ser considerados. Um deles, que é chamado de juros ordinários ou comerciais ordinários. Quando você vai trabalhar com o período o regime de juros simples, aí você tem a ideia de juros ordinários, que é quando você trabalha com meses de 30 dias e, portanto, anos de 360 dias. Então, quando você está trabalhando com juros simples, você pede para calcular os juros. Você tem que identificar se são juros ordinários, ou seja, são juros comerciais, que são aqueles em que consideram um mês como sendo um mês comercial, um mês de 30 dias e, portanto, um ano de 30 dias. E tem os juros exatos. Nos juros exatos, aí você vai utilizar um mês com 31 dias. Na verdade, não é um mês com 31 dias. Um mês é a quantidade de dias que o mês tem. Mas nesse caso aqui, o ano, ele tem 365 dias. Então é bem fácil lembrar. Juros ordinários, que é o juro que é utilizado, é onde você vai pagar mais, né? Porque a taxa de juros vai ser maior quando você trabalhar com juros ordinários. E juros exatos é exatamente o exato, considerando um ano com exatos 365 dias. E juros ordinários são aqueles que o mês tem 30 dias e, portanto, o ano tem 360 dias. Bem, então vamos resolver agora a questão, utilizando juros ordinários. Para juros ordinários, quem é a taxa de juros? Se é 2% ao mês e tem 30 dias e um mês, e as taxas são proporcionais, então a taxa de juros, juros ordinários, vai ser 2% dividido por 30, ou seja, dá simplificando, 1 sobre 15. Essa aqui, por cento. Essa aqui é a taxa de juros diária para os juros simples no sistema de juros ordinários, de mês comercial, que é utilizado. Então, nesse caso, eu sei qual é a taxa de juros ao dia, que é 1 sobre 15. Então, se eu quero achar quem é o montante, o valor pago, vai ser o valor inicial, 129, vezes 1 mais a taxa, 1 sobre 15%, ou seja, que está dividindo por 100, vezes a quantidade de períodos, vezes 5 dias. Pronto, fazendo essas contas, vai dar aproximadamente R$ 129,43. R$ 129,43. Vamos resolver o exemplo 3.20 do livro-texto. Esse livro, como a gente já está observando, tem muitos exemplos e muitas das coisas são elucidadas nos exemplos. Então, o livro ele é fino, tem, digamos assim,
pouco conteúdo, mas dos exemplos você tira muita informação pertinente a aplicações práticas. Por exemplo, o texto é o seguinte: qual é o montante de um principal de R$ 520 a juros de 6% ao mês em 3 meses e 10 dias? Então aqui a taxa de juros é ao mês, ou seja, tem uma transação que ocorre em meses. No entanto, o dinheiro, se for para você aplicar, seria por 3 meses e 10 dias. Se fosse para pagar, também em 3 meses e 10 dias. Mas, por exemplo, tem aplicações que você faz que é mensal, e se você tirar o dinheiro antes de completar o período de mês, você não recebe os juros daquele período. Ou seja, tem que ficar com períodos inteiros lá dentro. Então, por exemplo, se fosse esse tipo de aplicação, a tradução desse texto aqui, R$ 520 a juros de 6% ao mês em 3 meses e 10 dias, na realidade seria a mesma coisa de juros de 6% ao mês por um período de apenas 3 meses. Essa parte aqui de baixo ela não iria existir. Então seria um ponto aqui. Ó. Mais uma vez, se você aplica o seu dinheiro, R$ 520, a uma taxa de 6% ao mês, por 3 meses e 10 dias, mas lá no contrato fala que se você tirar o dinheiro antes de completar um período, você perde, então essa informação transformou-se apenas no que está escrito aqui em cima. E, em geral, tem aplicações desse tipo, que você perde se você não completar um período inteiro. No entanto, vamos supor que você tem que pagar. É uma dívida de R$ 520, que há uma taxa de 6% ao mês, e essa dívida ficou atrasada por 3 meses e 10 dias. Muito provavelmente, o credor, ou seja, quem você está devendo, não vai fazer questão de você repagar os 10 dias. Se for para um banco, se for para o cartão de crédito, ele vai te cobrar esses 10 dias. Por exemplo, a taxa do cartão de crédito, do meu cartão de crédito é 15% ao mês. Se eu ao mês, ou seja, quando faz período de um mês, dá 15%. Se eu atrasar 2 dias, eles vão me cobrar os juros sim. Eu não vou ficar livre porque eu não completei um mês de dívida, não. Então, são vários casos a considerar aqui. E tem outra coisa. Como aqui o período de 10 dias ele é menor do que um período da transação, que é mês, então aqui nesse caso, aí você pode utilizar juros simples para poder pagar mais. Porque a gente não viu que quando o período do tempo é menor do que um período da transação, que aqui no caso aqui é mês, juros simples é maior. Então é nesses casos, para responder essa pergunta aqui, levando em consideração esses casos, você podia considerar o montante como sendo apenas investido a 6% ao mês por 3 meses. Aí usaria aquela única fórmula para juros compostos. Poderia imaginar que esse dinheiro, esse capital, vai ser aplicado por 3 meses a 6% ao mês e ainda considerar os 10 dias, é o caso quando você vai pagar alguma conta. E esse pagamento pode ser utilizando juros simples ou juros compostos. Então é isso que a gente vai resolver agora. Vamos fazer então dividir em casa. Observe que vai dar 3 valores diferentes, mas não quer dizer que, embora seja uma pergunta só desse tipo aqui, qual é o montante de um principal de R$ 520 a juros de 6% ao mês em 3 meses e 10 dias? Então a pergunta desse aqui tem várias possíveis interpretações e várias possíveis respostas, embora seja um curso de ciências exatas. Como um aluno quer, porque quer que dê uma resposta só às coisas. Bem, então depende da interpretação. Então a letra A, o montante. E aí nessa letra A a gente vai considerar que esses 10 dias não existem. Então seria o capital inicial, o capital investido, vezes 1, mais a taxa, que é 6% ao mês, então é 0,06, elevado à quantidade de períodos. Nesse caso são 3 períodos, então vai dar essa expressão aqui, que segundo o autor do livro dá R$ 619,33. Eu não fiz as contas na calculadora, eu utilizei o livro texto. Na letra B, agora que a letra B eu vou fazer com bastante detalhe, porque o livro só coloca de cara quem é a resposta. Inclusive, essa questão eu coloquei para vocês fazerem nos exercícios, que era, mesmo antes de a gente ter estudado isso, para você pensar sobre isso. Como é que pode essa conta ser paga? Essa questão você já teve nos exercícios e todo mundo pegou e fez igual lá no livro. Agora a gente está explicando o porquê dessas coisas. Na letra B, a gente vai considerar que você tem que calcular os juros para os 10 dias. Aí você tem vários casos a considerar. Você pode considerar os juros ordinários, ou seja, considerando o mês com 30 dias. Os juros exatos, aí teria que verificar qual mês você está. Apesar do que eu acho que isso não faz muito sentido,
E eu acho que essa situação quase não é utilizada na prática. E também poderia ser juros compostos. Vamos fazer utilizando juros compostos de 10 dias. Aí, para você fazer essa letra B com juros compostos, a gente tem que achar qual é a taxa de juros para a taxa de juros diária equivalente a 6% ao mês. Então vamos fazer isso. Esse aqui, o outro livro, ele já coloca lá de cara, tá? Vamos fazer passo a passo aqui para ilustrar. Então eu quero saber quem é a taxa diária, que eu vou chamar aqui ID. Esse aqui é mensal. A taxa mensal é igual a 1 mais a taxa diária D, elevado aqui a quantidade de períodos. Em um mês, quantos dias tem? Aí você vai dizer, pronto, agora vai ter mais interpretações ainda. Vai ter mais interpretações ainda. Mas vamos considerar como se fosse 30, tá? Então, em um mês tem 30 dias, então vai ter 30 períodos desse dentro de um mês. E agora a gente pode isolar aqui e achar quem é a taxa de juros diária. Nós não vamos fazer isso. Por que nós não vamos fazer isso? Porque quando a gente for calcular aqui o montante, não vai precisar fazer elevado a 10 depois, né? Você não faz... Quando for trabalhar com dia, não vai fazer 1 mais I, C vezes 1 mais I elevado a 10. Então, em vez de isolar aqui, e achar quem é ID, como a gente está acostumado a fazer, eu vou achar quem é 1 mais ID elevado a 10. Porque eu vou precisar usar em algum momento. Mas, claro, você poderia sim fazer já, achar quem é ID e depois substituir, tá? Mas só para ganhar tempo, a gente já vai aproveitar e achar quem é 1 mais ID elevado a 10. Para fazer isso, é só tirar aqui. Como eu quero elevado a 10, eu vou multiplicar por 1/10. Vou dividir por 30 e multiplicar. Eu vou elevar isso aqui tudo a 1 sobre 30 para dar 1. E depois elevar a 10. Então, na verdade, eu vou elevar tudo isso aqui a 10 sobre 30 para poder dar 10 aqui. Então, quando você fizer isso, você vai ter aqui 1 mais a taxa mensal elevado a 10 sobre 30. Vai ser 1 mais a taxa diária elevado a 10, que é o que a gente vai precisar no problema. Ou seja, a gente vai substituir 1 mais a taxa diária elevada a 10 por sendo 1 mais a taxa mensal que a gente tem elevada a 10 sobre 30. Por que eu estou querendo fazer questão de colocar dessa maneira? É para você observar que quando você vai calcular juros compostos para períodos menores do que o período da transação, no caso aqui a gente está trabalhando com mês, isso tem dias, no final das contas você vai fazer apenas aqui, é a proporção mesmo, de 10 para 30. Então 10 dias em um mês, 10 dias em 30 dias. Pronto, então quando a gente for calcular o montante por esse caso, qual vai ser a expressão? O montante vai ser igual ao o capital investido, 520, por 3 meses, 1 mais a taxa diária, 0,06 elevado a 3. Isso aqui é o montante depois de 3 meses. E depois de 3 meses, quando você trabalhar com juros composto, o montante é sempre calculado baseado no último valor dele, do período anterior. Então, isso aqui é o quanto você deve, é quanto 520 cresceu em 3 meses, a taxa de juros 6% ao mês. E agora eu vou aplicar sobre esse valor, para esse aqui vai ser o seu capital nesse período, sobre esse valor eu vou aplicar juros de 6% ao mês por 10 dias, que é exatamente essa expressão aqui. Então você vai multiplicar isso por 1 mais a taxa mensal, que é 0,06, elevado a 10 sobre 30. Como você tem aqui potência de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Dá 3 mais 10 sobre 30. E aqui, agora nós vamos fazer uma observação. Então, quando você for resolver problemas desse tipo, olha, você tem o período inteiro, vou colocar aqui o período inteiro, mais a parte fracionária. Normalmente, como seria natural de se fazer. Então, quando você vai calcular montante a juros compostos e tem períodos inteiros e partes fracionárias, é só fazer exatamente dessa maneira aqui. Você vai elevar a
todo o tempo, a parte inteira mais a parte fracionária. O autor já chega e já coloca já de cara essa fórmula aqui, mas é exatamente isso que está acontecendo. E esse valor aqui dá aproximadamente R$ 631,48. Pessoal, eu fiz dessa maneira, mas você poderia também isolar e depois substituir, vai ver que dá a mesma coisa, tá? O que eu quero enfatizar apenas é que, resolvendo um problema desse tipo, você vai colocar a quantidade inteira mais a parte fracionária. Por exemplo, vamos supor que você fosse fazer uma questão, e nessa questão, o período de tempo fosse de, digamos, 8 meses e 14 dias. Eu estou trabalhando aqui com juros compostos e quero achar o montante. O que você vai fazer? Vai ter aqui o capital vezes 1 mais a taxa elevado a quanto? A quantidade de períodos mais a fração. Como é que você está aqui, a taxa aqui é um mês, então seria 14 sobre 30. Aí você diz, professor, mas se fosse mês de 31 dias? Aí eu estou dizendo, seriam muitas interpretações, mas o que ocorre sempre é esse tipo de conta, tá certo? Não vai usar 31, não, vai usar 30. E por fim, voltando agora para o exemplo, a letra C seria calcular os juros compostos pelo período inteiro e depois calcular os juros simples. É uma observação que o autor do livro ele faz questão de informar, é que esse tipo aqui de situação, essa convenção para essa solução desse problema é chamada de convenção exponencial. Opa, deixa eu colocar assim. Essa aqui, essa forma de resolver esse problema é chamada de convenção exponencial. Agora vamos fazer a letra C. Na letra C, a gente vai considerar juros compostos pelo período de 3 meses, depois juros simples pelo período de 10 dias. Então, como na letra A nós já encontramos quem é o montante por 3 meses, então a gente vai apenas aplicar meses. Como a gente encontrou por 3 meses, que deu... Deixa eu pegar aqui. 619,33. Então, por 3 meses, a gente já sabe que o montante é 619,33. E agora a gente vai calcular os juros desse montante, juros simples, por 10 dias. Então, vamos primeiro encontrar quem é a taxa de juros. Aí, como a gente vai usar os juros ordinários, nós vamos ter 6%, 0,06 dividido por 30. Isso aqui é a taxa de juros diária. Pronto. E agora, então, é só calcular os juros e somar com o montante. Então, os juros é a quantidade de períodos, no caso são 10 dias de atraso, 10 dias, vezes a taxa de juros diária, 0,06 sobre 30, vezes o capital, que é esse aqui, 619,33. Esse valor dá aproximadamente, segundo o autor do livro, R$ 12,39. Pronto, então a gente tem quem é os juros, tem quem é o montante, por os primeiros 3 meses, o período inteiro. Aqui, isso, 630. Então, nesse caso, o valor vai ser igual ao montante. Vou até colocar aqui um M3 para dizer que é o montante por 3 meses. Para não confundir com esse M aqui, que é o montante do final da resposta. Vai ser, então, a soma de 619,33 mais os juros de 12,39. Ou seja, isso dá aproximadamente 631,72.
E é o maior de todos os três, né? Um deu 632, esse aqui. O primeiro deu 619,33. E o segundo, deixa eu achar a folha novamente, deu 631,48. Então, na realidade, esse aqui é o maior de todos eles. E ainda teria mais outras situações. Você poderia brigar lá, dizer, olha, nesse mês tem 31 dias, eu não acho correto você dividir por 30. Tem várias outras interpretações. Mas esse exemplo é muito elucidativo e envolve esses casos. Esse tipo de convenção aqui, que você utilizou para calcular os juros do período fracionário, juros simples, é chamado de convenção linear. Então, quando você falar em convenção exponencial, você está trabalhando com juros compostos por todo o período. E quando falar em convenção linear, quer dizer que os períodos que são frações do período, você está utilizando juros simples. Bem, o vídeo já está bem longo, eu falei que ia falar como utilizar a calculadora financeira para fazer isso. Então vou deixar para utilizar a calculadora financeira para o próximo vídeo, para não ficar muito longo o vídeo. Obrigado por ter assistido e até a próxima.